Experimento da seringa com balão. Processo isotérmico. Material necessário: uma seringa sem agulha, um balão pequeno. Procedimento: primeiro, coloque o balão dentro da seringa e puxe a extremidade para fora do bico. Segundo, tampe a saída da seringa com o dedo e puxe o embolo para trás. Terceiro, observe que o balão começa a se expandir. Quarto, agora empurre o embolo e veja o balão encolher. Explicação: ao puxar o embolo, a pressão dentro da seringa diminui, permitindo que o ar dentro do balão se expanda. Quando o embolo é empurrado, a pressão aumenta, comprimindo o balão. Isso demonstra a lei de Boyle, que relaciona a pressão e volume de um gás. Experimento de lata com fita no fogo. Processo isovolumétrico. Materiais necessários: uma lata de alumínio, fita adesiva, fogo ou chama de álcool. Procedimento: feche bem a boca da lata com fita adesiva. 2. Aqueça a lata no fogo por alguns instantes. E 3. Observe a deformação da lata. Explicação: o ar dentro da lata se expande com calor e a pressão interna aumenta. Se a vibração da fita for forte, a lata pode estourar ou se deformar devido à pressão do gás quente. Isso mostra o efeito da temperatura sobre a pressão dos gases. Lei de Gay-Lussac. Experimento da lata com balão no fogo. Processo isobárico. Material necessário: uma lata de alumínio, um balão, água, fogão ou chama de álcool. Procedimento: coloque um pouco de água na lata. Aqueça a lata no fogo até que a água ferva. Retire a lata do fogo e rapidamente coloque a boca do balão na abertura. Observe que o balão começa a ser sugado para dentro da lata. Explicação: a água fervendo produz vapor, que expulsa o ar da lata. Quando a lata é retirada do fogo e o balão tampa a abertura, o vapor dentro dela começa a condensar, reduzindo rapidamente a pressão interna. A pressão atmosférica externa empurra o balão para dentro da lata. Isso demonstra a relação entre pressão e temperatura dos gases. O que diz a lei de Boyle-Mariotti? Dê um exemplo dessa lei em nosso cotidiano. A lei de Boyle-Mariotti afirma que, para a quantidade fixa de gás, a temperatura constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ou seja, se a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. Exemplo do cotidiano: seringa médica. Ao puxar o embalo da seringa, o volume dentro dela aumenta e a pressão diminui, permitindo a entrada do líquido. Quando se empurra o embalo, o volume diminui e a pressão aumenta, forçando o líquido a sair. O que diz a segunda lei de Charles Gay-Lussac? Dê o exemplo dessa lei no nosso cotidiano. A segunda lei de Charles Gay-Lussac afirma que para uma quantidade fixa de gás, há volume constante. A pressão e a temperatura são diferentes proporcionais, ou seja, se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta e vice-versa. Exemplo no cotidiano: lata de aerosol. Se uma lata de spray for exposta ao sol, a temperatura do gás dentro dela aumenta, fazendo com que a pressão aumente. Isso pode levar até mesmo a uma explosão. O que diz a Lei Geral dos Gases? Dê um exemplo dessa lei em nosso cotidiano. Resposta: a Lei Geral dos Gases unifica as três leis anteriores em uma única equação. Essa equação mostra que qualquer mudança na pressão, no volume ou na temperatura afeta os outros fatores, desde que a quantidade de gás seja constante.